Olha para o teu irmão do teu lado e fala: Shalom, meu irmão. Fala que bom estar contigo aqui. Pode se assentar, queridos. Tudo isso que nós temos visto, queridos, acontecer no Brasil vai mudar através da igreja. Tudo que precisamos é de uma igreja que entende o poder e a autoridade que tem no nome de Jesus. E a igreja precisa se levantar num tempo como esse. O inferno se levanta para destruir a nossa nação e as nossas crianças. Mas Deus conta com uma igreja que ora, uma igreja que exerce a sua autoridade na terra para destruir as obras malignas. Eu creio que muitos portais foram abertos no mundo espiritual para destruir as nossas crianças. Mas também eu creio que todos esses portais estão fechados, destruídos e por terra, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Quem concorda, diga glória a Deus. Tivemos hoje pela manhã nosso primeiro culto maravilhoso, a presença gloriosa do nosso Deus. E nessa noite, queridos, não vai ser diferente. Nós estamos numa série de ministrações onde estamos falando sobre um coração incendiado. Então já faz alguns dias que nós estamos ministrando e hoje o tema é intenção e desejos. A primeira coisa que nós entendemos, queridos, que quando Deus, o maior projeto, o propósito de Deus é habitar no nosso meio. O maior interesse de Deus, o maior propósito de Deus é ser o nosso Deus e que possamos ser o seu povo. Desde quando Deus tira o povo lá de Israel, do Egito, Deus tira o povo com um propósito. Deus queria habitar no meio do povo. Deus queria ser o Deus deste povo. Deus queria se mover no meio do povo. Nos dias de hoje também é assim. Deus nos salva com um propósito. E o propósito da salvação é porque Deus quer se relacionar comigo e com você. E aí nós vemos Deus então tira o povo do Egito. E agora o povo precisa tirar o Egito de dentro deles. Porque por mais que eles tinham saído do Egito, o Egito ainda fazia parte da sua vida. O maior desejo de Deus era se manifestar no meio do povo, mas manifestar com toda a sua glória. Manifestar sendo o que de fato Ele sempre foi, o que Ele é, o Deus de poder, o Deus de glória. Porém Deus então olha para o povo e Deus fala: olha, vocês precisam se consagrar durante 2 dias, porque no terceiro dia eu virei e eu me manifestarei no meio de vocês. E quando então passaram os 2 dias, o povo então achando que já estavam preparados, Deus então ele desce no monte. E naquele momento, vocês percebem, queridos, trovões, relâmpagos, vocês percebem o som de trombeta, fogo, tudo acontecendo naquele monte. O povo que teria que se preparar durante 2 dias, eles agora fogem. E eles então se afastam. Eles começam agora a olhar para Deus à distância. E o Senhor então olha para aquele povo. Eles olham para Moisés e falam: Moisés, fale você com Deus, porque se nós chegarmos até perto do Senhor, nós morreremos. E Deus então olha para Moisés e fala: Moisés, eles têm razão, eles não me temem. E por falta de temor, eles não podem chegar até a minha presença. E Deus então olha para Moisés e fala: Moisés, ordene com que eles voltem para as suas tendas. Volte para a sua vida e volta para as suas casas. E a Bíblia diz então que Deus olha para Moisés e fala: mas Moisés, você fica aqui comigo, porque eu quero falar contigo. E Deus então dá uma ordem a Moisés e fala: Moisés, eu quero que você chame Arão, suba com Arão. E Arão então, ele vai até certo ponto e ele volta, ele desce. E agora, influenciado pelo povo, Arão agora, ele constrói um bezerro, um Deus segundo a sua visão, segundo aquilo que ele imaginava, segundo aquilo que ele entendia que era o Deus verdadeiro. Quando nós olhamos, queridos, para Romanos capítulo 12, um texto que todos nós conhecemos, capítulo 12, verso 2 de Romanos, Paulo diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo então está dizendo que nós
não podemos nos conformar ou ser conformados com este mundo. E quando você pega esta palavra, queridos, conformar significa reduzir a semelhança em maneiras, opiniões ou qualidades morais. É reduzir a semelhança em maneiras, opiniões e qualidades morais. Se você olhar esse termo conformados no grego, significa moldar ou dar forma a algo ou a outro. Moldar uma coisa para deixar semelhante a outro. Se você parar e começar a pensar, você vai ver que foi exatamente o que Arão fez. Arão, então, quando ele não vai para a presença de Deus, mas ele se afasta e ele fica no meio do povo. Arão, então, no meio do povo, ele começa a ouvir o povo, e eles agora estão buscando um Deus conforme a sua visão. E eles começam agora a moldar, eles começam agora a fazer um Deus segundo aquilo que eles imaginavam, segundo aquilo que eles desejavam. É por isso que o povo olha para Arão e fala assim: Moisés, faça-nos deuses. Olha para Arão e fala: Arão, faça-nos deuses. Que tipo de Deus? Qual era o Deus que eles estavam querendo? Um Deus conforme o seu desejo. E é interessante, queridos, que quando nós olhamos aqui para Ezequiel capítulo 23, verso 8, o profeta está dizendo, ela quem? Israel. Então o profeta está dizendo, Israel não abandonou a prostituição que iniciou no Egito. Eles foram tirados do Egito, mas o mesmo desejo, a prostituição, eles não haviam abandonado. Por esse motivo eles não puderam se aproximar de Deus, porque ainda o coração estava contaminado. Israel não abandonou a prostituição que iniciou no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e derramaram a sua luxúria sobre ela. Sabe o que o profeta Ezequiel está dizendo aqui? Que Israel então sai do Egito, mas o Egito continua dentro deles. A prostituição ainda era algo que eles queriam, algo que eles desejavam. E eles então derramaram o seu intenso desejo. Quando fala de luxúria, está falando sobre um intenso desejo sobre ela. E aqui, queridos, nós precisamos parar e precisamos começar a pensar em algumas coisas. Algo que nós precisamos entender, queridos, que nós sempre seremos guiados pelos nossos desejos. Sempre seremos dirigidos pelos nossos desejos. E foi exatamente o que fez com que Israel se perdesse. Porque eles saíram do Egito, mas não tiveram uma transformação interior. E os seus desejos continuavam sendo os mesmos. Então, por essa razão, queridos, nós vemos que o desejo, muitas vezes nós temos boas intenções, mas nós sempre seremos guiados pelos nossos desejos, não pelas nossas intenções. Quantas vezes você já ouviu pessoas falando, olha, eu tenho intenção esse ano de fazer tal coisa, mas essa pessoa, ela acaba fazendo aquilo que ela deseja, não aquilo que ela, não apenas a sua intenção, mas ela faz o que de fato ela deseja. E se você for olhar na Bíblia, queridos, você vai encontrar ali situações de pessoas que seguiram o curso do seu desejo, seguiram a rota dos seus desejos. E se nós olharmos nos dias de hoje, também a igreja é assim. Estamos seguindo não as nossas intenções, mas estamos sendo guiados pelos nossos desejos. Quando você olha aqui Lucas capítulo 9, verso 57. Um dia um jovem, ele chega para o Senhor e ele fala, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. E o Senhor então olha para aquele jovem, para a intenção do coração daquele jovem. A intenção daquele jovem era seguir o Senhor para todos os lugares. E o Senhor então olha para ele e fala, olha, as raposas, elas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Siga-me.
E aquele jovem, quando ele ouve aquilo, imediatamente o seu desejo entra em cena. Ele olha para o Senhor e fala: Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou te seguir de longe. Primeiro eu vou voltar para minha casa, vou enterrar os meus pais, depois eu te sigo. É a mesma coisa dele falar: Senhor, vamos fazer o seguinte, então o Senhor segue na tua caminhada, que eu sigo na minha, mas eu vou contribuir financeiramente para o teu ministério, vou ajudar naquilo que for possível, mas eu não tenho condições de fazer isso. Jesus, quando olha para aquele jovem, Jesus percebe que o desejo, a intenção daquele jovem era segui-lo, mas o desejo daquele jovem era ter segurança. E é exatamente por isso que Jesus fala: as raposas têm covis, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E logo que Jesus fala isso, o seu desejo aflora. E ele fala: não, Senhor, deixa eu cuidar das minhas coisas. Um outro jovem chega para Jesus depois daquilo e fala: olha, mestre, Senhor, olha, eu vou te seguir, mas antes de te seguir, primeiro eu vou despedir daqueles que estão lá na minha casa. Senhor, eu quero te seguir, a minha intenção é te seguir, mas o desejo, Jesus percebe que o desejo no coração daquele jovem é por relacionamento. Quando você olha, queridos, para aquele jovem rico, ele chega, ele se prostra diante do Senhor e fala: bom mestre, o que eu posso fazer para ir para o céu? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então fala todos os mandamentos, fala: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Mas Jesus percebe que o coração daquele jovem tem um desejo que não estava muito bem alinhado com o projeto de Deus. Não que ter dinheiro é problema, não, mas ter o amor, apego pelo dinheiro é o problema. E Jesus então olha para aquele jovem e fala: tudo bem, pega teus bens, venda, pega o dinheiro e distribua entre os pobres. Aquele jovem que se prostrou diante de Jesus e tinha uma intenção tremenda de servir Jesus, logo mudou. Não, espera aí, Senhor, assim não dá. Ele volta para sua casa, abatido, triste, cabisbaixo, porque o seu desejo falou mais alto. Entenda uma coisa, queridos, nós sempre seremos guiados pelos nossos desejos. Nós sempre seguiremos o curso dos nossos desejos. E Tiago, ele fala aqui no capítulo 1, verso 14: cada um é tentado quando é arrastado pelo seu próprio desejo e é seduzido. A grande verdade, queridos, que o diabo ele não planta o desejo, o diabo ele te seduz no desejo que já está instalado dentro de você. E é por isso que Tiago está dizendo: cada um é arrastado, cada um é puxado pelo seu próprio desejo, mas por esse desejo é seduzido. O diabo sabe qual é o seu desejo. A única coisa que o diabo vai fazer, ele vai tentar te seduzir dentro do seu próprio desejo. Não adianta o diabo chegar para uma pessoa que não tem o desejo pela bebida e oferecer bebida, porque ele não vai cair na área da bebida. Então o diabo sempre vai tentar nos seduzir onde está o nosso desejo. E se o nosso desejo não for colocado na cruz do Calvário, queridos, nós seremos destruídos pelos nossos próprios desejos. Não adianta, queridos, nós tentarmos culpar o diabo, não, porque o diabo colocou esse desejo, não, ele te seduziu num desejo que já estava instalado. Quando Caim mata Abel, Deus olha para Caim e fala: o teu desejo é contra ti, mas a você cabe dominar. Deus olha para Caim e fala: Caim, olha, você tem um desejo, um ciúme pelo teu irmão que é terrível. O teu desejo contra o teu irmão é terrível, mas cabe a você dominar o seu desejo. E é exatamente isso que nós precisamos começar a entender, porque foi a destruição do povo de Israel. Eles foram seduzidos pelo desejo, criar deuses segundo a sua visão, segundo a sua imagem. Eles foram seduzidos quando Moisés vai para o monte e começa a demorar, logo eles se perdem. Pessoas que não têm o desejo colocado aos pés da cruz, com o passar do tempo se perde.
E olha o que Paulo diz aqui em Gálatas, queridos, Gálatas capítulo 5, verso 24. Paulo está dizendo: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Então aqueles que são de Cristo, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, eles crucificaram a carne, e juntamente com a carne as suas paixões e também os seus desejos. Eu vi a história de um rapaz que se converteu, e antes de se converter, esse cara fumava 4 maços de cigarro por dia. 4 maços de cigarro por dia. E ele tinha uma vida totalmente desregrada, e ele se converte, conhece Jesus, tem uma vida transformada. Ele era um cara muito agressivo com a esposa, parou de ser agressivo com a esposa. Ele era um cara muito rude com as pessoas, deixou de ser rude com as pessoas. Era uma pessoa que tinha comportamentos terríveis, e ele muda os seus comportamentos, mas ele não conseguiu abandonar o cigarro. Tudo que era campanha na igreja, ele fazia campanha. Tudo que era, fazia jejum, fazia de tudo para abandonar o vício do cigarro. E nada fazia com que aquele rapaz abandonasse esse vício. E muitas vezes ele chegava para Deus e falava: Deus, já tentei de tudo, já fiz jejum, já fiz campanha. Todo pastor que vai na minha igreja, eu peço para colocar a mão sobre a minha cabeça, eu não consigo vencer. E um belo dia ele leva um amigo num culto, e esse amigo também fumava muito, e esse amigo se converteu naquela noite, conheceu Jesus. E naquela noite ele falou: olha, ninguém falou nada para ele, mas a partir de hoje eu estou abandonando tudo aquilo que desagrada a Deus, e entre eles eu estou abandonando o cigarro. E quando ele leva então esse amigo para casa, esse amigo começa a dar esse testemunho para ele. Ele olha para o amigo e fala: aleluia, glória a Deus. Mas ele sai daquele lugar revoltado, e quando ele chega na sua casa, ele tem uma conversa com Deus. Ele fala: Deus, como assim? Há quanto tempo eu estou te servindo? Há quanto tempo eu estou fazendo campanhas, fazendo de tudo para abandonar esse vício, eu não consigo. Agora o meu amigo hoje, ele acaba de se converter e ele decide que não vai fumar mais. O Senhor o liberta do vício. E ele diz: olha, eu ouvi claramente, audivelmente, a voz do Espírito Santo dizendo: você não consegue vencer o cigarro, porque o cigarro é o que você ama, é porque você deseja. Enquanto você não parar de amar e desejar esse pecado, você não vai abandonar esse vício. E quando ele ouviu essa palavra, então ele entendeu que ele não era liberto daquela área, porque era uma área que ele desejava, era algo que ele amava. E ele relata então que naquele momento ele apaga o último cigarro e fala: a partir de hoje eu não fumo mais, porque eu não quero desejar e amar esse pecado. A grande verdade, queridos, que nós sempre vamos cair na área que desejamos. Mas quando você olha para Moisés, queridos, você vê que Moisés, ele foi criado no Egito. Desde pequeno, desde criança, ele estava no Egito e ele foi criado no palácio. Os seus amigos eram egípcios, os seus parentes eram egípcios. Tudo que ele conheceu ali, enquanto ele estava crescendo, era o costume dentro do palácio. Ele poderia ter um desejo tremendo pelas coisas do Egito, mas a Bíblia diz que Moisés, mesmo tendo todo o conhecimento do Egito, ele abriu mão de todos os desejos do Egito. Por outro lado, você olha para o povo de Israel, queridos, o povo de Israel, diferentemente de Moisés, eles viveram no Egito, mas eles viveram entre os hebreus. Eles cresceram entre os hebreus, eles interagiam com os hebreus, e assim mesmo, eles tiveram dificuldade de abandonar os costumes do Egito. Mas quando eu olho, queridos, aqui para a história deste povo de Israel e para Moisés, eu começo a entender que aqui fala sobre 2 grupos de pessoas que nós vemos dentro da igreja. Quando nós olhamos para o povo de Israel e quando nós olhamos para Moisés, nós entendemos, queridos, que sempre vamos ter dentro da igreja pessoas
como Moisés e pessoas do grupo de Israel. Quando nós olhamos aqui para esses dois comportamentos, nós começamos a entender o porquê pessoas muitas vezes têm dificuldade de abandonar o mundo. E eu gostaria que você agora pudesse refletir e no final dessa mensagem que você pudesse responder para você mesmo, qual o grupo que você faz parte? De repente você vai falar para mim, não, apóstolo, eu faço parte do grupo dos filhos de Israel. Ou você vai dizer, não, eu faço parte do grupo de Moisés. O primeiro grupo que eu quero mencionar, que eu quero que você esteja atento, é o grupo representado pelos filhos de Israel. E a história começa aqui em Êxodo capítulo 4, verso 29. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. O povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua situação, inclinaram-se e adoraram. Preste atenção. Primeiro grupo é o grupo dos filhos de Israel. Aqui, queridos, quando Moisés então, juntamente com Arão, eles vão agora para o Egito, a primeira coisa que Moisés faz, Moisés vai conversar com os líderes de Israel. Eram muitos líderes. Aqueles líderes, queridos, eles eram escravos no Egito. E durante todo o seu tempo, eles ouviram os seus pais falarem que um dia iria aparecer o libertador, que iria libertá-los da escravidão. Eles ouviram os seus avós contarem a mesma história. Eles ouviram os seus tataravós também relatarem a mesma história. Um dia, Deus vai levantar o libertador e vai nos tirar daqui. Porém, os seus pais, eles nasceram, relataram a história, morreram e não viram o libertador. Os seus avós, da mesma forma, eles nasceram, eles contaram a história e eles morreram e eles não viram o libertador. Os seus tataravós também da mesma forma. Eles ouviram a história, eles contaram a história, nasceram, morreram e não viram o libertador. Eu creio, queridos, que no coração desses homens, desses líderes, estava, olha, assim como meus pais, assim como meus avós, tataravós, nós vamos viver a nossa história aqui, vamos contar para os nossos filhos sobre o libertador, mas não seremos livres. Mas de repente aparece diante deles Moisés, um hebreu que foi príncipe no Egito e que agora chega juntamente com Arão dizendo, eu sou o libertador. Imagina o coração deles. Que alegria na sua geração poder contemplar a história que eles ouviram ao longo da sua vida. A história que eles ouviram dos pais, dos avós, dos tataravós. Agora está diante deles Moisés e Arão então, juntamente com Moisés, fala em nome do Senhor. Milagres acontecem e eles começam a pular de alegria. E eles disseram, olha, finalmente o nosso tempo chegou. Finalmente toda a história que ouvimos ao longo de todo esse tempo vai acontecer. Seremos livres. Vamos sair dessa escravidão. A única coisa que eles conheciam era a escravidão e agora eles estão felizes. E agora Moisés e Arão saem de lá e vai até Faraó. E chega para Faraó e fala assim, Faraó, é o seguinte, conta a mesma história. Deus me mandou aqui porque você precisa libertar este povo para prestar culto ao Deus vivo, ao Deus de Israel no deserto. O que Faraó faz? Se o povo está querendo sair daqui para prestar culto no deserto, quer dizer que esse povo, eles estão desocupados. Eles acordavam 6 horas da manhã, eles começavam a trabalhar, trabalhava até 6 horas da tarde, estou dando um exemplo, até 6 horas da tarde, chegava em casa muito cansado, tomava banho, comia alguma coisa, dormia e no outro dia a mesma coisa. E o que Moisés agora está falando? O que Faraó agora está falando? Esse povo está desocupado. Então a partir de hoje, eles sempre recebem a palha para fazer os tijolos. A partir de hoje, eles não vão receber mais a palha, eles vão ter que colher a palha e eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Agora, aqueles que levantavam 6 horas da manhã, têm que levantar 4 horas, 3 horas da manhã, colher a palha,
levar esta palha, fazer os tijolos e entregar os tijolos. E eles ficam furiosos. E eles olham agora para Moisés e falam: Moisés, você está complicando a nossa vida. Moisés, para de pregar. Moisés, para de falar desse Deus. Moisés, você chegou com essa história, Moisés, e agora está ficando pior. Alguém aqui, depois que se converteu, depois que conheceu Jesus, parece que as tribulações, parece que aumentaram? Aconteceu isso com alguém aqui? É claro que aconteceu. E é exatamente isso que estava acontecendo com o povo. O povo agora estava sofrendo algumas retaliações, mas eles estavam dizendo: Moisés, para de pregar. A tua pregação não está dando certo. E quem era Moisés? Era aqueles que seus pais falaram, que os seus avós falaram, os tataravós falaram. Mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia e bondade, Deus liberta o povo. E ele sai agora do Egito, depois de uma Páscoa linda, maravilhosa, totalmente carregando os tesouros de Israel. E agora Moisés os conduz na direção do Mar Vermelho. E eles olham e eles começam a falar: peraí, Moisés está ficando doido. Olha o líder que Deus nos levantou, ele agora nos coloca na rota mais difícil, na rota mais complicada. Mas mesmo assim, Deus vai lá, Deus opera um milagre tremendo, mas antes disso, Deus endurece o coração de Faraó. Faraó então vem atrás do povo, e quando você começa a olhar, queridos, não vou ler, mas Êxodo capítulo 14, do verso 10 ao verso 12, agora eles estão aflitos, porque o mar está fechado, o exército de Faraó vem, e eles agora começam a reclamar: Moisés, o que você fez? Moisés, você nos colocou agora numa situação terrível. Moisés, agora nós iremos morrer. Moisés, nós te falamos para você parar com isso, Moisés. Nós te pedimos tanto: para com isso, para de ficar pregando, para de ficar falando. Por que você não nos deixou morrer lá no Egito? Era melhor ser escravo, continuar sendo escravo vivo, do que morrermos aqui. Queridos, de vez em quando eu me deparo com pessoas que têm saudade do mundo e falando: olha, não tinha nada. Já viu a história daquela pessoa que fala assim: olha, não tenho nada, e pega fogo na casa e fala: perdi tudo? Eles estavam mais ou menos assim. Eles eram escravos, eles não tinham nada, eles estavam servindo o Faraó, seus filhos servindo. E agora eles ficam furiosos porque o exército está vindo, eles estão dizendo: não, era melhor ser escravo. Era melhor ficar servindo o Egito. E Deus então, pela sua misericórdia, abre o Mar Vermelho, eles passam em terra, pés enxutos. E de repente eles vê Deus operando de uma forma tremenda, seus opressores mortos, milagres acontecendo, e eles atravessam o Mar Vermelho, e agora eles dão uma festa. E eles olham para Deus e falam: Deus, nunca mais nós iremos reclamar do Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo. Senhor, nunca mais nós vamos duvidar do Senhor. Nunca mais nós vamos reclamar. Passam 3 dias, falta água doce. O que eles fazem? Reclamam. Moisés, era melhor nós termos ficado lá no Egito. Agora não tem água para beber. Moisés, o que é isso? Novamente, 3 dias depois, estão reclamando. Deus então manda água. Passa mais um pouquinho e eles se alegram, adoram a Deus. Deus, não vamos reclamar mais. Mas agora falta comida. E o que eles fazem? Começam a reclamar. Queridos, começa a observar a vida desse grupo de pessoas. Começa a observar o comportamento dessas pessoas. E quando você vai para Números 14, do verso 1 ao verso 4, piora. Porque agora Moisés fala assim, depois você pode ler esse texto, eu queria que ficasse projetado o texto aqui, Números. E aí agora, queridos, a situação piora. Porque agora Moisés levanta os 12 espias. O líder de cada tribo agora vai espiar a terra. E eles vão. E quando eles chegam lá, eles falam: não, a terra é difícil. Não dá para os nossos filhos, tem gigantes, é uma terra muito complicada.
A terra é uma terra muito difícil, e a Bíblia fala, Josué e Caleb falam, não, a terra é boa, a terra é maravilhosa, vamos entrar, vamos tomar aquela terra. Mas quando você vê Números capítulo 14, a Bíblia fala que esse povo então, eles choram a noite toda, eles murmuram contra Moisés, e eles falam, quem dera que nós tivéssemos morrido no Egito, ou até mesmo no deserto. Seria muito melhor nós voltarmos para o Egito. Vamos levantar um líder aqui, vamos voltar. Queridos, olha o comportamento desse povo. Um povo que quando vê Deus fazendo algo maravilhoso na sua vida, eles pulam de alegria. Mas um povo quando se depara com as adversidades, eles murmuram e eles têm saudade da escravidão. Um povo, queridos, que olham e falam, não, nós não vamos conseguir entrar nessa terra, os nossos filhos, eles não vão conseguir entrar, mas seus filhos eram escravos. Viveram a vida toda como escravos. Seus pais nasceram e morreram como escravos. Seus avós nasceram e morreram como escravos. A única coisa que eles conheciam era a escravidão. Era ser judiado por aqueles homens que cuidavam dos escravos. E assim mesmo eles estavam reclamando. Enquanto Deus está fazendo o que eles queriam, eles estavam louvando. Mas quando Deus não está fazendo o que eles querem, no tempo que eles querem, eles começam a reclamar. O primeiro grupo que você encontra dentro da igreja é esse grupo. Que enquanto Deus dá o que você quer, você pula de alegria. Mas no dia que Deus não der o que você quer, na hora que você quer, você reclama do pastor, você reclama da igreja, reclama do discipulador, reclama do irmãozinho, reclama do PG, reclama de tudo. Mas quando Deus dá o que você quer, você adora. Este é o primeiro grupo. O segundo grupo, nós vemos aqui na história de Moisés. Hebreus capítulo 11, verso 24 e 26. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou desonra, riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Diga, recompensa. Diga mais forte, recompensa. O segundo grupo é o grupo que tem a característica de Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele escolheu ser maltratado. O povo de Israel, eles não escolheram ser maltratados, eles nasceram como escravos no Egito. Enquanto Moisés morava no palácio, o povo de Israel morava na favela do Egito. Eles não tiveram escolha, mas Moisés teve escolha. A Bíblia diz que Moisés, então, ele preferiu ser maltratado. Ele preferiu viver e passar tudo aquilo que ele passou. Mesmo podendo viver aquela vida maravilhosa. E tudo isso a Bíblia fala que ele fez com um propósito. Qual o propósito? Porque o verso 26 diz, porque ele esperava a recompensa. Ele contemplava a sua recompensa. Aí você pergunta, apóstolo, qual é a recompensa que Moisés estava contemplando? Moisés, então, ele preferiu ser maltratado porque ele esperava uma recompensa. Ok, então vamos entender qual é a recompensa. Êxodo 33, do verso 1 ao verso 3. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo.
Expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo pelo caminho. Quero que o Ministério de Louvor venha aqui à frente. Entenda. Chega um momento então que Deus olha para Moisés e fala: Moisés, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar a terra que eu prometi a vocês. Sabe aquela terra prometida onde mana leite e mel? Eu vou colocar vocês lá. Mas eu vou mandar um anjo diante de vocês. Esse anjo, ele vai abrir o caminho, ele vai proteger vocês. Eu vou destruir todos os inimigos, todos os zeus, os heteus, os cananeus e todos os jebuseus, todos eles, eu vou destruí-los. E eu vou colocar vocês na terra. E vocês vão experimentar dessa maravilha. Queridos, se Deus tivesse feito essa proposta para o povo de Israel, se Deus tivesse falado para o povo de Israel: olha, eu vou dar para vocês tudo aquilo que vocês querem. Eu vou dar a terra prometida. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês, junto com vocês. Vou destruir os inimigos de vocês, e vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Se Deus tivesse falado isso para o povo de Israel, eles iriam falar: fechou. Fechou, o Senhor vai nos dar o que nós queremos, a terra onde nós vamos comer picanha, a terra maravilhosa, a terra onde mana leite e mel, é tudo isso que nós queremos. Essa é a recompensa que nós queremos. E olha que Deus falou: mas eu não vou com vocês. Sabe por que eu não vou? Porque se eu for com vocês, eu vou matar vocês. Vocês são obstinados, desobedientes, teimosos. Então vou fazer de tudo, vou mandar o anjo. Se fosse o povo de Israel, está fechado. Mas quando você caminha um pouco mais para frente, você começa a ver no verso 15 a resposta de Moisés. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Queridos, olha a diferença. A recompensa que Moisés buscava não era a terra prometida. A recompensa que Moisés buscava era a presença de Deus. Moisés não estava buscando a terra, o povo estava. O povo queria a terra, Moisés queria Deus. O povo queria desfrutar das maravilhas das promessas, Moisés queria desfrutar do abençoador, do Deus da promessa. Olha a diferença entre o grupo que quer as bênçãos e o grupo que quer Deus. Sempre vai existir na igreja aqueles que só querem as bênçãos. E quando, queridos, começar a vir algumas adversidades, essas pessoas, elas vão se decepcionar e vão murmurar e vão reclamar. Mas aquele grupo que quer Deus, que quer a presença de Deus, queridos, não tem o que reclamar, porque ele quer desfrutar dessa presença gloriosa, dessa presença maravilhosa. A recompensa para Israel era a terra prometida. A recompensa para Moisés era a presença de Deus. Moisés, vá com esse povo, mas eu não vou. Senhor, se eu tiver que ficar aqui sofrendo no deserto, se eu tiver que ficar aqui passando pelas dificuldades no deserto, mas se o Senhor ficar comigo, Pai, eu quero ficar aqui. Mas se for para subir na terra que mana leite e mel sem a tua presença, eu não quero. Eu prefiro sofrer do que gozar dessas delícias sem a tua presença. A recompensa de Moisés era Deus. É por isso que Moisés o tempo todo ele estava focado em Deus. Queridos, na igreja existe esse grupo de pessoas que vem na igreja, que serve a Deus, que trabalha para Deus. Sabe por quê? Porque eles querem ir para o céu, eles não querem ir para o inferno.
Eles querem uma vida próspera, eles querem um casamento restaurado, eles querem que os seus filhos tenham saúde, eles querem as bênçãos de Deus. Mas tem um grupo também na igreja, queridos, que quer a presença de Deus e que faz qualquer coisa pela presença de Deus, que é apaixonado por Deus. Deus, não importa se o Senhor vai me curar ou não vai, não importa se o Senhor vai me prosperar ou não, não importa, Deus, o que eu quero é a tua presença. É claro que esse grupo, queridos, que querem Deus, eles recebem tudo isso. Um dia Paulo, aqui em Filipenses 3,14, ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para um texto como esse, a grande pergunta é: qual é o alvo que Paulo está falando? Qual é o prêmio que Paulo está falando? E quando você volta aqui no verso 10, você entende qual é o alvo. O alvo que Paulo fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele responde aqui no verso 10: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Algumas pessoas, quando vêem esse texto, falam: olha, Paulo está falando, ele está prosseguindo para o alvo, e o seu alvo é o céu. Não, queridos, o céu é consequência para aqueles que têm intimidade com Deus. As bênçãos é a resposta para aqueles que têm intimidade com Deus. Os milagres é natural para aqueles que querem Deus. Então Paulo não está dizendo: olha, eu prossigo para o alvo, que é o céu. Não, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é conhecer a Cristo, o poder da ressurreição. Eu não sei, meu irmão, como está a sua vida, qual é a sua escolha. Talvez você é aquela pessoa que entrou aqui na igreja e você quer ir para o céu, aleluia. E talvez tudo que você faz é visando o céu, é visando as bênçãos, é visando a prosperidade. Mas de vez em quando você se frustra. Mas tem um grupo apaixonado por Deus, tem um grupo que tem fome e sede de Deus. Tem um grupo que mesmo Deus, porque de vez em quando Deus faz umas propostas loucas, assim como Ele fez para Moisés. Mas quando Deus faz a proposta, sabe o que Deus mais quer ouvir de mim e de você? Não quero, Deus, eu quero a tua presença. De vez em quando Ele faz umas propostas: olha, eu vou te dar um carro, vou te dar a casa, vou te dar todas as bênçãos, é isso que você quer, eu te dou. E tem gente topando, queridos. Mas o que Deus mais quer é ouvir o que Ele ouviu de Moisés: Senhor, se for para sair daqui sem a tua presença, eu não quero, eu fico aqui. A Bíblia diz, queridos, que Moisés, todos os dias, ele entrava na tenda do encontro. Todos os dias, ele entrava na presença do Senhor. E sabe o que Israel fazia? Israel ficava parado em pé na porta das suas tendas, observando o que Moisés estava fazendo. Israel ficava só na porta das suas tendas, olhando Moisés entrando naquela tenda e se relacionando com Deus. Mas tinha um homem ousado lá, chamado Josué. Josué, ele não se conteve, ele não quis ficar na porta da sua tenda, ele entrava na tenda do encontro junto com Moisés, porque ele descobriu que não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Ele descobriu um lugar tão gostoso que ele não quis sair mais de lá. Enquanto o povo ficava de pé na porta das suas tendas, Moisés e Josué entravam na tenda do encontro. Talvez, meu irmão, é gostoso vir no culto ouvir uma pregação. Melhor é vir num culto e entrar no lugar em Deus tão fundo,
que você vê a presença. Você vê a presença de Deus. Não se contenta com isso, querido. Não se contenta apenas com as bênçãos. Talvez, meu irmão, você tenha se contentado apenas em receber algumas coisas de Deus. E o que Deus quer agora é que você entre no lugar mais fundo nele, mais profundo nele, de intimidade. Quantos querem isso? Quantos querem isso? Primeiro grupo, caracterizado por Israel. Aqueles que querem as bênçãos, mas quando Deus não dá, na hora e do jeito que querem, reclamam. Mas o segundo grupo não, espera uma recompensa maior, e a recompensa é a presença de Deus. Começa a construir essa tenda na sua casa. Todos os dias vá para essa tenda. Talvez no começo você não vai sentir nada, talvez no começo vai ficar um pouco estranho, mas vai chegar um momento que você não vai querer sair deste lugar. Vai chegar um momento, queridos, que esse lugar é tão maravilhoso, é tão gostoso, você vai tão fundo em Deus, que você não vai querer pedir nada para Deus, porque Deus dá. Tem uns crentes pedintes, pedem. Mas tem uns que só adoram, e Deus derrama, porque Deus tem prazer em dar para esses filhos apaixonados. Deus não quer que falte nada para esses filhos, porque esses filhos estão na presença dEle. Deus não quer que esses filhos tenham escassez de nada, porque Ele sabe que esses filhos são apaixonados por Ele. É isso que Deus está levantando nesses dias. Fica de pé. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que precisamos. Se é isso que você quer, meu irmão, saia do teu lugar e venha aqui no altar e dizendo: Senhor, eu entendi. Eu quero fazer parte desse grupo de Moisés. Eu quero mais do Senhor. Se você quer isso, venha aqui no altar. Eu preciso orar por você nesta noite. Saia do teu lugar, mas venha com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu preciso, eu desejo, eu desejo, eu tenho fome, eu tenho sede. Pode vir bem para frente, pode vir. Eu tenho fome, tenho sede de Ti. Fome e sede de Deus.